Olá, amigos, já direto aqui posicionado ao nosso estúdio, né? Já devidamente acomodados e, é claro, com o nosso convidado especial de hoje. É uma pessoa importante no cenário nacional, um empresário que tem uma longa história de vida, né? Uma história de vida emocionante. A gente sempre diz, o grande artista desse programa é o convidado. E hoje nós recebemos aqui o nosso querido Manassés Santos, é isso? É isso aí, amigo Vicente da Atena. Tudo bem, meu irmão? Obrigado aí pelo convite, participar desse grande programa aí de frente. É uma honra sempre receber pessoas como você, pessoas que fazem a diferença, na verdade, né, como eu disse aqui, no cenário nacional, mas também na vida das pessoas, né? Eu sempre disse, eu que conheço, né, o Manassés já há algum tempo, tenho um apreço pelo Manassés, porque eu vejo que ele é você pode ver que ele é um homem grande, né? Uma estatura grande, podia até ser jogador de basquete. Já jogou basquete quando era mais Basquete novo? não, tentei no futebol, mas não tive muita sorte. Mas o basquete, se fosse pro basquete, não precisa nem saltar, é só engarrafar direto, né? Grandão e com um coração maior ainda. Manassés, para quem conhece, tá? Sabe que ele é um gigante realmente em ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que tudo isso devido à sua trajetória de vida, não é? Você nasceu aonde? Aonde começou a sua história, Manassés? Vicente, eu nasci em Anápolis, para quem não conhece, uma cidade bem próxima aqui de Goiânia, a 48 quilômetros. Nasci lá, mas cresci toda a minha infância, a minha juventude foi aqui em Goiânia. Em Goiânia, né? Goiânia, a gente que fala aqui para o mundo todo, né? Em rede mundial, através da internet, onde nós não temos barreira alguma, né? Não há fronteiras para o nosso programa e toda a nossa programação, né, para você. A gente fala de Goiânia, capital em Goiás, né, direto aqui do Brasil, o Manassés que fez muita diferença, não só no estado de Goiás, como eu disse, mas hoje, né, em nível nacional, com vários empreendimentos, né? Você é um dos nomes hoje de proteção veicular, não é isso? É isso aí. A proteção veicular, para aqueles que não conhecem, a proteção veicular ela vem para proteger e amparar veículos a princípio de pessoas que não tinham perfil de fazer o seguro da seguradora. Então nós iniciamos essa atividade em 2010, tivemos aí por um período aí de teste e de perseguição por parte de agentes seguradores, mas agora, graças a Deus, agora no começo do ano, através da Lei Complementar 213/2025, veio a tão sonhada regulamentação do setor. Até mesmo porque esse mercado hoje, Vicente, a título de informação, são 3.000 associações e são quase 10 milhões de pessoas protegidas pelo modelo protetivo de Associação de Proteção Veicular. Então hoje eu sou o fundador e pertenço à Solid Benefício. Aproveitar esse momento aqui e já fazer o merchan, viu? Claro. A Solid Proteção Veicular, ok? Não só o merchan, porque a Solid, né, é uma associação, né, como outras também, mas a Solid, pelo que eu já percebi, ajuda muitas pessoas. Tem várias ações sociais através dessa associação. Como o Manassés mesmo disse, é claro, bem entendido no assunto, associações que foram perseguidas muito, por quê? Porque havia um medo, de certa forma, das seguradoras, não é, Manassés? As seguradoras estavam perdendo um nicho que eles nunca deram, na verdade, a importância, não é isso? Quem não podia, eu não tinha grana para poder segurar o seu carro, ficava totalmente desprotegido. Foi aí que nasceu tudo isso? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, a frota brasileira hoje é 115 milhões de veículos. Apenas 23% dessa frota tinha o seguro. Então as associações vieram como uma alternativa para a sociedade, para ela se proteger o seu bem. Quando a seguradora escolhia não proteger o bem do segurado, ela não estava errada. Porque se ela mexe com risco, por que ela vai comprar risco ruim? Ela vai querer risco bom. Errada ela não estava. Sim. Mas essa outra fatia da população, que representa 77% da frota, também tinha a necessidade de se proteger. Foi 77%? Foi aí que a sociedade se organizou e criou as associações focando a autogestão, a autoproteção, o socorro mútuo entre si. É legal isso porque, assim, eu mesmo não entendia, né, até alguns anos atrás, é claro, há uns anos atrás, eu não entendia como funcionava direito a associação. Tem muitas pessoas ainda que têm dúvida disso.
Falando rasgado, né? Você vai na seguradora, você paga um valor para você ter o seu carro assegurado. Né? A associação você contribui, né, para você ter a ajuda de outros que contribuem também. Então, é um lavando a mão do outro, não é isso? É isso aí, por isso que se chama socorro mútuo. Quando um membro precisar, os demais estão ali para poder amparar, com isso fazendo uma inclusão social de protetiva maior do que a opção de transferir o risco para um agente segurador, que é a seguradora. Quantos associados hoje no Brasil? Então, hoje a SOD, ela conta, nós estamos em 9 estados, nós temos aí 16 hubs. O que são hubs? São locais onde se o associado, quando houver a necessidade de solicitar um benefício, ele procura a gente. Nós estamos em 9 estados, temos 16 hubs e hoje nós estamos com 100 mil associados ativos. Então, aí nessa mesma plataforma, nesse mesmo ecossistema, nós temos 1.500 consultores, que são as pessoas que apresentam o modelo associativo para aqueles que desejam ingressar, e temos 300 colaboradores internos, seja da parte administrativa ou da parte da assistência, gestionamento de guincho, que nós chamamos de assistência 24 horas. Esse é o nosso ecossistema. Para não ficar na mão mesmo. Exatamente, sem contar as mais de 500 oficinas, que prestam serviço para a gente aí pelo Brasil afora. Então, esse é os números hoje da nossa associação da Solid. Olha só, uma mega estrutura, onde todos pagam por isso. É isso que é interessante. O que eu acho mais legal de tudo isso da associação é que cada um, né, vai colaborando para poder se ajudar. E vocês têm uma política, parece também, de suborno, né? Contra o suborno, anti-suborno. Como é que funciona isso? Então, na verdade, os nossos canais seja o site, Instagram, nós temos um canal justamente para coibir aí qualquer insatisfação, qualquer negócio duvidoso por parte de fornecedor ou por parte de algum agente, que é o canal aí de denúncia contra suborno. Além disso, a nossa associação, Vicente, nós temos também a certificação da ISO 9001, que é uma certificação internacional que garante que nossos processos são auditados e que a gente segue seríssimo controle de qualidade na entrega e na prestação do serviço. Foi a primeira em Goiás, não foi? Foi a primeira em Goiás e basicamente é uma das primeiras no Brasil. Uma das primeiras do Brasil, você vê, 100 mil associados, né? E assim, é muito bacana, né, que o Manassés sempre foi uma pessoa que sempre buscou a ética, né? A ética é fundamental, principalmente para você que gere, né, uma associação tão grande como essa. Como que começou a sua trajetória nesse ramo? A proteção veicular, ela veio também pela essa mesma necessidade. À época eu tinha uma empresa de engenharia elétrica, onde eu comprei 5 carros num leilão, e naquela época era muito comum as pessoas comprarem carro em leilão, batido, arrumava, vendia, depois, porque naquela época não tinha muita informação do estoque se o carro já tinha passado por leilão. E eu comprei para uso pessoal, que eu tinha uma empresa de engenharia, eu precisava de aumentar minha frota, vi isso como uma oportunidade. Fui lá, comprei os carros batidos no leilão. Quando fui ao banco, depois que os carros estavam arrumados, consegui fazer um financiamento do carro. E aí eu pedi uma cotação para fazer o seguro. E o que me trouxe estranheza é que o banco financiava o carro, mas não fazia o seguro. Eu falei, gente, mas não tem lógica. Se o banco empresta o dinheiro para mim e eu estou querendo fazer o seguro para proteger, de uma certa forma, um empréstimo que eles me fizeram, sim, claro. Então causou estranheza. E a gerente me respondeu, não, aqui o carro seu já foi de leilão. Eu falei, mas foi vocês que venderam, vocês estão financiando o carro. Então, naquele momento, eu conheci uma associação aqui em Goiás, que era uma das primeiras aqui do estado de Goiás, aonde possibilitou eu fazer a proteção desses veículos. E acabou que... Foi aí que te deu o start. Isso, eu precisei do serviço dessa associação. Quando precisou, fiquei na dúvida, será que vai atender, não vai atender. Acabou que fui muito bem atendido, não tinha experiência nem de seguro, nem de proteção. Mas, nesse momento, eu fui bem atendido pela proteção e aquilo me chamou bem a atenção. Falei, gente, quantas pessoas devem ter a mesma necessidade que a gente, de proteger um bem e, por algum motivo, alguém comprou um carro de leilão e não sabia, ou a pessoa mora lá num setor mais periférico da cidade, um CEP não tão interessante, e que precisa de fazer uma proteção. Foi ali que eu vi a oportunidade de estar contido nesse segmento.
E aí hoje nós somos a maior do Centro-Oeste e a segunda maior do Brasil em números. A segunda maior do Brasil. Do Brasil. Agora, todo empresário tem a sua trajetória de sucesso. Você já está lá no topo, né? Mas antes, vamos voltar um pouquinho. Você já levou muito cano? Já passou muita dificuldade? Fala pra gente. Ah, com certeza. A vida do empresário, ninguém entra nesse ramo porque ninguém empreende no Brasil porque quer. Às vezes por uma falta. Na verdade é o seguinte, às vezes a pessoa naquela vontade de crescer acaba se partindo para o empreendedorismo. Mas a vida da gente, cano foi o que mais levei na vida inteira respondendo. Mas... Qual foi o momento que você chegou a se deparar mesmo desesperado e não conseguir corresponder com os compromissos que você tinha? Me relembra um caso, você tem para contar pra gente? Um momento bem crítico no mundo da minha vida empresarial, sem dúvida nenhuma, foram vários, mas assim, no começo o que eu percebo, Vicente, é a falta às vezes da oportunidade de ter acesso aos créditos, de ter acesso a algum incentivo. O pequeno empresário no Brasil, ele realmente é porque ele tem que virar. Acho que a corrida de sucesso da vida, ela se compara à nossa existência nossa, que na fecundação a gente concorre com milhões de espermatozoides. Eu acho que no mundo empresarial não é muito diferente, não. A gente tem tudo para dar errado. Os que deram certo, estão vivos aí para contar a história, realmente é porque era muita força de vontade, dedicação, perseverança. Eu acho que isso aí é um dos grandes fatores para poder chegar. Mas ao longo da vida e até hoje, são muitos desafios. Um dos grandes desafios na proteção veicular, sem dúvida nenhuma, foi essa perseguição, onde taxava a proteção veicular como seguro marginal, seguro pirata, colocava uma coisa que estava dando certo, estava honrando com os associados, com os fornecedores, e às vezes a gente era taxado como os marginais. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que nos deixou durante muito tempo, muito triste, pelo fato de a gente saber que estava fazendo certo, mas não tinha um apoio. Mas graças a Deus, a lei está aí hoje para proteger e hoje realmente a gente tem navegado em mar mais brando do que nós navegamos nos últimos 15, 16 anos. Mas foi bacana, porque eu cheguei até a passar essa parte final, vamos dizer assim, que você chegou a me mostrar. Foi legal de ver a união das associações nesse caso, né? Que realmente houve uma perseguição muito grande. E não só pelo que a gente percebe política, né? Mas sim por parte das seguradoras, né? Você tem certeza disso, não é? Na verdade é o seguinte, todo espaço, na verdade não era um espaço que estava ocupado, mas de uma certa maneira aquilo poderia tirar a reserva de mercado, talvez essa leitura que tenha sido feita, mas num certo ponto a regulamentação também, Vicente, era muito necessária, porque as associações, como todos os ramos, tem algumas pessoas que exercem a atividade com seriedade, tem outros que estão ali realmente para denegrir, como em todos os ramos existe, que seja ele na mídia, na política, na igreja. Então, realmente, a regulamentação era necessária. A perseguição e a forma que aconteceu essa regulamentação, nesse período não regulado, que realmente trazia uma certa insegurança para aqueles que exerciam a atividade de forma honesta, de forma séria, porque é ruim demais quando a gente faz a coisa certa e às vezes não tem, além de não ter o apoio, ainda é ser perseguido. Mas na vida, em todos os ramos, a gente tem isso, né, mano? A gente se depara, né, com pessoas que às vezes querem passar a rasteira em você, né? E mesmo assim você persiste. Eu, como eu disse, pode fechar aqui, eu conheço já o Manassés há algum tempo. E eu acho bacana porque ele tem uma energia boa, ele sempre vai para o lado do bem e do otimismo. E isso atrai energias boas, a gente tem que dizer isso, né? Isso é fato. Quando você pensa positivo, né? Quando você só traz energias positivas, isso acaba sendo uma fórmula perfeita para dar certo, né? A verdade é, e esse é um dos homens mais otimistas que eu já vi na minha vida, para dizer a verdade, né? Traz energias boas. Quem foi os pilares que marcaram nessa luta definitivamente aí para poder aprovar, regulamentar? Porque você tem grandes parceiros aí, né? Como o Aurélio, né? Que também tem uma associação gigante, a maior aí, em caminhões, na verdade. Ele foi também um dos generais aí que lutaram muito para isso, né?
Bem da verdade, aqueles que estavam do lado do modelo associativo, naturalmente se reuniram para poder fazer isso acontecer. Mas, politicamente, essa luta começou lá em 2015 e veio agora concretizar nessa reta final agora, com apoio especial do nosso amigo deputado federal Reginaldo Lopes, lá de Minas Gerais. Ele que inclusive foi relator da reforma tributária. Sim. Então ele foi muito importante, assim como ele, um agente político, também o nosso ex-presidente da Câmara, Marcos Maia, foi muito importante. Sim. O João Campos de Goiás, ex-deputado, ajudou bastante. E outros nomes aí pelo Brasil afora, mas no cenário nacional, aqueles que realmente posicionaram do lado do associativismo, quando ainda existia muito essa perseguição, esse descrédito, foram esses nomes aqui, agentes externos, contribuíram bastante para que isso ocorresse e essa lei hoje seja uma realidade. Eu imagino, né? E imagino assim, bem de longe mesmo, o sufoco que vocês passaram. Vocês são 10 anos aí tentando regulamentar e trabalhando como se fossem praticamente aí marginais, na clandestinidade, né? O que é realmente absurdo. Ainda bem que deu tudo certo, né? Usaram a clareza e acabaram regulamentando. Agora vamos partir para lá para o comecinho, né? Como eu já disse, você já é um homem de sucesso. Lá atrás, você começou com uma família humilde? Ou você já tinha dinheiro? Conta pra gente como começou a sua vida. Você jogava bets na rua, jogava aquele futebol descalço. Do que você brincava quando você era menino? Eu brincava de bolinha de gude. Olha, igual eu te disse, o futebol sempre foi um esporte que nos atraiu. Eu gostava muito de jogar bola. Eu jogava muito bola, o famoso golzinho, futebol de rua. Sempre viveu em Anápolis? Não, em Goiânia. Em Goiânia? Já em Goiânia, lá no Guanabara, perto do aeroporto. Então eu gostava de jogar bola na rua, andar de bicicleta, esse negócio todo. E esse negócio de jogar bola na rua, e eu era bom no golzinho na rua. Um dia eu fui fazer um treino lá no Vila Nova. Fui fazer um teste lá no Vila Nova, decepção. Cheguei naquele campão grande, Vicente. A bola vinha, passava do lado, porque o golzinho é outra velocidade. Então, realmente, foi um fracasso. Ali eu vi que eu teria que trabalhar mesmo, arrumar uma profissão. Ser empreendedor. Ser empreendedor. Mas não, naquela época eu tenho que trabalhar, porque futebol eu já vi que não é muito minha praia. Foi trabalhar de quê? Olha, eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que foi trabalhar na CELG. A CELG é a Companhia Energética do Estado de Goiás, atual e equatorial. Então, eu fui trabalhar na CELG, onde eu trabalhei de 1999 a 2006. Então, eu tive essa trajetória lá. Lá realmente foi uma grande escola, porque é uma empresa de economia mista, mas é uma empresa que tinha muitos processos bem definidos, sistema, ISO 9001 lá naquela época já era realidade. Ali você já tinha formado? Eu estava acabando um curso técnico de contabilidade e estava me ingressando na faculdade. Onde eu fiz um período, eu comecei a fazer o curso de engenharia elétrica e depois formei em gestão de negócio. Então, trabalhando, entrei na CEL como estagiário e depois permaneci lá por um período como um terceirizado. Então, essa foi minha primeira experiência profissional. Acho que hoje isso é uma pergunta, né, para grande parte da população. A gente discute muito isso no dia a dia. Por que você deixou, né, de ter carteira assinada para poder empreender? O que te levou a isso? Então, Vicente, na verdade, empreender no Brasil, os grandes empresários que eu conheço, eles foram levados a ser empresário. Alguns não conseguiam emprego, teve que desenvolver alguma coisa, o meu não foi tão diferente assim. O que acontece é que eu trabalhava na CELG, na Companhia Energética do Estado de Goiás, e lá eu conheci uma moça, que era minha gerente. E acabou que ela como se diz, a gente começou a se relacionar e nós falamos, vamos casar. Nós casamos. Casou. Casamos e aí acabou que eu falei, gente, eu não posso ficar aqui na CELG mais. Até mesmo porque a mulher mandando serviço e mandando em casa, eu não conseguiria, né? Mas então eu fui obrigado a sair e com o apoio, na época me apoiou bastante. Sai mesmo, você tem talento, você tem determinação, então tive esse grande apoio. Fala o nome dela pra gente. Thaís Freire. Infelizmente ela veio a óbito em 2015, depois de um acidente e tal. Só que foi uma grande apoiadora e que o grande apoio que eu tive realmente foi esse psicológico,
que é mais importante do que dinheiro. Então, ela foi uma pessoa muito importante aí no meu processo aí da transição de carreira, que o pessoal gosta de usar o nome, né? Pelo que eu percebi, ela que realmente acreditou em você. Acreditou e me ajudou a empurrar. E foi a melhor decisão da minha vida. E foi em 2015 que, infelizmente, você acabou perdendo. Exatamente. E bem quando começou aquela batalha que a gente Exatamente. A gente começa a engatilhar, acontece uma tragédia. 2 batalhas ao mesmo tempo você acabou travando. Exatamente. Esse que deve ter sido, pelo que eu percebo, um dos momentos mais difíceis da sua vida, né? Exatamente, Vicente. A vida da gente é marcada por muita surpresa. E essa não foi diferente, foi uma grande surpresa negativa, né? Foi o falecimento da minha esposa em fevereiro e a confusão dessas perseguições a partir do mês de julho. Mesmo assim, o homem não desistiu, o homem é grande. Inclusive, a Thaís deixou um presente para você, né? Exatamente, o Artemã. Grande Artemã, que é grande igual o pai, grande de coração, é o pai escrito, né? É o pai escrito. E acredito que ele tem muito da mãe também, né? Ô Vicente, essa história minha fica parecendo naquela do Joseph Cliff, né? Que ele perdeu o braço, perdeu... Joseph Cliff, não. É por aí, viu? Mas não pode desistir. E o Artemã tem um futuro brilhante também, porque o Artemã é inteligente pra caramba. Ele já pensa em partir para algum ramo já, o Artemã? Olha, o Artemã, ele tá naquela fase assim, ele está numa escola muito boa hoje, que essa faculdade tem foco em medicina, mas ele quer ser empresário, quer fazer curso de gestão e tal. Ele é seu espelho hoje. Na verdade, eu estou tentando fazer com que ele não seja apenas um herdeiro, mas um sucessor. Então esse é o meu desafio hoje, e tenho incentivado ele, já tem uns investimentos dele, lá na Loca Vibe, já tem 8 motos lá na Loca Vibe, um investidor. É por ele e pelos seus outros meninos também que você vive, né? A gente Exatamente. tem que falar, mas 2 menininhos são lindos. Né? O Aníbal e a Estela, que são gêmeos, têm 6 anos, também com certeza eu espero que eles peguem uma estrada mais pavimentada e consigam ir mais longe do que a gente tem conseguido ir. É por eles, né? E sempre por eles, como eu também, a gente vive. Né? Os filhos realmente é o que fazem a gente caminhar, né? E travar essas batalhas como o Manassés acabou travando aí, batalhas difíceis, viu? Difíceis mesmo para qualquer pessoa, coisa que a gente não imagina para o nosso pior inimigo. A verdade é essa. Você falou da Loca Vibe. A Loca Vibe é um projetaço que veio também para fazer a diferença. Inclusive eu que conversava e entrevistava aí um grande CEO daquela 99 Food que está vindo para arrebentar, né? E faz parte desse trabalho que você faz também em ajudar o trabalhador no dia a dia, locando moto também, né? Exatamente. Como no início da nossa conversa, eu disse que às vezes a vida da gente falta uma oportunidade. Eu vi, na verdade, a oportunidade de empreender no segmento de locação de motos. Por que na locação de motos? Era uma coisa que tem total afinidade tanto com a associação, que é a parte de fazer a gestão de risco e de frota. Nós também temos locadora de veículo, empresa de rastreamento. Então eu vi ali uma oportunidade, uma coisa que está no nosso ecossistema, que tem frequência com a proteção. Então, quase 2 anos atrás, para ser mais exato, 1 ano e 9 meses, nós começamos a fazer a locação de motos para pessoas que não têm condição de comprar moto. Então, lá atrás eu falei que a proteção, nós visualizamos a oportunidade para aqueles que não tinham a condição de fazer o seguro. Aqui é para aquelas pessoas que não têm condição de comprar uma moto. Manutenção, enfim. Isso. E aí é um ponto importante, Vicente. O Brasil hoje está com mais de 70 milhões de pessoas negativadas. Então, as pessoas negativadas não têm nem a oportunidade de comprar que seja nada no financiado, no crediário, né? Então, nós percebemos que existia uma demanda reprimida, uma necessidade de pessoas em locarem motos e poder prestar um serviço para uma plataforma, seja ela para 99, para Uber, para Chain, para o Mercado Livre. Então a gente viu que pessoas, 70 milhões estão negativadas, não tem condição, e uma boa parcela das pessoas, por mais que ela tenha um dinheiro para ir lá na concessionária e comprar uma moto, ela não tem um score
legal. Então ela não consegue. Não tem o crédito. Não tem um crédito. Então tem uma lista interna dos bancos E chamada ela é rejeitada. registrado. Ele tem o nome dele, está limpo, mas a experiência do crédito dele não é muito favorável. Então ele chega com dinheiro para comprar uma moto e com a taxa de juro alta, com a taxa Selic de 14,75%, as pessoas, quem financia esse tipo de compra não está muito interessado, porque fala, vou deixar a renda ali num investimento mais seguro para poder pôr num fundo aqui que vai prestar dinheiro para financiamento de moto. Então, de 10 pessoas que entram na concessionária de moto, só 2 saem com a moto. Então, 8 não conseguem comprar. Poxa. E isso de pessoas que estão com o nome limpo, sem contar aquelas que não têm o nome limpo. Saudades diferentes de quem quer, por exemplo, financiar um veículo, um carro? Na verdade, a gente está pensando lá naquela classe da sociedade que está trabalhadora. Está né? pensando em comprar uma motinha. Para trabalhar, para ralar. Isso que é o vergonhoso do Brasil, às vezes, porque a pessoa sai daqui, vai para os Estados Unidos, na primeira semana de trabalho, ele compra um iPhone 16 Sim. e compra um Accord, um carro da Honda, para entregar pizza. Então o entregador lá entrega de carro. Aqui não. A pessoa quer comprar uma motinha para fazer uma entrega, para fazer um transporte passageiro, não consegue. Foi aí que a Locavibe entrou para o mercado. Já existem outros players no mercado, que até serviu inicialmente como a validação que esse mercado tem um potencial. A gente viu aquilo, começamos há 1 ano e 9 meses atrás, já estamos com 3 mil motos na nossa plataforma, nós já estamos em 7 cidades. Poxa, nós estamos em Goiânia, estamos em Anápolis, Brasília, Rio Verde, Campo Grande, Cuiabá e Teresina. E vamos abrir esse ano também em Recife e também em São Luís do Maranhão. Então, a gente vê que quando a gente faz a alocação de uma moto, não é apenas uma alocação de uma moto, é a oportunidade de um pai de família, Vicente, levar para casa de 200 a 300 reais por dia. Porque ele rodando essas plataformas, ele consegue fazer de 200 a 300 reais por dia, de tal maneira que ele vai gastar uns 40 reais de diária de locação, mais uns 20, 25 reais de combustível, podendo levar para casa 200, 225 reais. Se ele trabalhar aí pelo menos 24 dias no mês, ele consegue fazer uma renda de 5 mil, que está bem acima da expectativa aí da boa parte da população ativa e produtiva do Brasil. Vem cá, você me falou de 3 empresas, né? O que a gente bateu o papo aqui foi de 3 empresas. Agora, quantas empresas você já está empreendendo? Porque eu vou perguntar isso, gente, porque o homem é um avião mesmo, né? Ele empreende tudo. Tudo que você vê, né, tem uma visão ali, você vai para cima mesmo. É uma oportunidade que você enxerga, você não perde tempo, não? Na verdade, Vicente, é uma coisa que a gente, no mundo do empreendedorismo, não pode perder, é a oportunidade. Se perder a oportunidade, pode ser que isso pode ser o seu grande negócio lá na frente. Então, realmente, falando de negócio, os negócios principais são esses. Acaba que vem outros negócios, como o Puxa Capivara, que é mais uma empresa. Que é aquela inteligência artificial que faz um resumo dos processos jurídicos aí. Então, assim, acaba que... Legal o nome, Puxa Capivara. Puxa Capivara. Acaba, Vicente, que as coisas... A operação vai sentindo uma dor, você tem que criar uma solução. E às vezes, quando você faz aquela solução, aquilo pode ser o remédio para a dor de várias outras pessoas, de várias outras empresas. Então, por isso que acaba que vai desdobrando em outros negócios, mas não tão em outros ramos tão distantes do negócio principal. Não querendo discriminar ninguém, é claro, né? Mas sempre dando mais clareza para quem está sendo contratado. Às vezes a pessoa quer mesmo ter certeza quem está contratando. Mais uma empresa, 4. Quantas empresas, Manassés? O grupo tem umas 19, 20 empresas, mas muitas estão bem ligadas aí a parte de tecnologias e tal, mas esses 2 negócios, a associação, de uma certa forma, não posso tratar como negócio, o cunho dele é social, né? Sim. Mas as duas operações, as 2 organizações de maior expressão hoje do grupo, sem dúvida nenhuma, é a Proteção e a Locavibe. Vamos falar, você falou da associação, eu vejo muitas ações aí sociais por parte, pelo menos da Solid, né? Você diz 19 empresas hoje que você tem no grupo, né? Mas as ações que são fundamentais, fora
as pessoas que você deu chance, né, de poder trabalhar, de estar ganhando dinheiro hoje com você, né, de ter um trabalho digno, né, tem as ações que ajudam a salvar vidas, na verdade. Inclusive tem uma bacana que é Solidificando Vidas. Exatamente. É você que cria essas ideias, porque essa foi demais, hein? O Solidificando, Vicente, ele veio todo ano, a associação lá no Estatuto fala da nossa obrigação social. Hoje, bem na verdade, quando eu falo com algum empresário, uma das perguntas que eu faço, qual que é o comprometimento com o social que a empresa dele está fazendo? Não para aparecer, para se vangloriar, longe disso. Acontece que nós tínhamos ações de Natal, como várias organizações têm, aquela Dia das Crianças, isso é bem no Dia das Mães, isso é muito frequente nas empresas. Teve há 3 anos atrás, eu vi e propus para o nosso grupo a necessidade desse trabalho ser um trabalho contínuo, recorrente e mensal e diário. Então, através da contribuição dos parceiros que trabalham conosco, nós conseguimos hoje fazer uma entrega de pelo menos 1.000 cestas básicas por mês e nós iniciamos com outro... 2.000 por mês. 1.000 cestas básicas. 1.000 cestas básicas. 1.000 famílias são atendidas com cesta básica. Poxa. Nós fizemos parceria com entidades, associações que prestam esse tipo de serviço. Então, para a sociedade. Então, nós temos uma associação que ajuda crianças que foram abandonadas pelos pais, idosos, recuperando de problemas de droga. Então, a gente vai lá, identifica a necessidade, nós temos um assistente social, identifica a necessidade e a gente coloca dentro de um cronograma para poder ajudar. Mas as ações nossas que são permanentes são as 1.000 cestas, uma reforma de casa mensalmente. A gente está reformando uma casa esse ano mensalmente. Eu quero depois até mandar aí um documentário para você aí. Nós também temos a telemedicina. Essas 27 associações cadastraram as pessoas na nossa plataforma. Então a pessoa consegue ter a telemedicina, que é a teleconsulta via entidade, telepsicologia, telenutrição. Então são esses benefícios recorrentes que a gente conseguiu entregar para essas mais de 3.000 famílias que nós conseguimos assistir através do projeto Solidificando. Como que você se sente hoje ajudando essas pessoas? Porque você diretamente vai também a essas ações, né? Já foi a muitas. Inclusive já levou sua família, seus meninos. Como você se sente hoje ajudando? Porque eu, como você, né, também a gente sabe, eu já tive uma infância também, né, não foi das mais regadas, não. Né, a gente passou por dificuldades. Você se sente como? Porque a caridade, a doação, né, acho que não tem palavras para dizer o que traz, né, de emoção. É divino, né? Vicente, o que eu digo é o seguinte, ajudar é melhor do que ser ajudado, às vezes, né? Mas é muito prazeroso a gente hoje poder ajudar pessoas e famílias, seja lá pelo projeto Solidificando, seja lá com a oportunidade de entregar para um pai de família a possibilidade de alugar um equipamento, que é uma moto, para poder trabalhar. Então, para mim, essa estratégia, essa visão é que faz os negócios da gente dar certo. É poder prosperar para ajudar o próximo. Não é querer dar um de bom samaritano, se vangloriar, longe disso. Até mesmo porque você sabe que a minha vida sempre foi muito discreta e eu fiquei lisonjeado de poder estar aqui com você e fico feliz porque você é um amigo, conhece a nossa história. Eu que agradeço. Mas, assim, é muito bom mesmo poder retribuir, doar um pouco daquilo que a gente tem recebido para o próximo. Às vezes uma coisa que para a gente é tão simples, mas para outra pessoa pode ser um grande diferencial, e não é só ajudar com cesta, com telemedicina, com reforma de uma casa, às vezes nosso grupo tem pessoas que vão lá, dão palestra, orientação, às vezes uma palavra que você ouve ali muda toda a sua história, toda uma trajetória de uma vida, e às vezes a pessoa precisa também de uma palavra. Então, esse grupo nosso, do Solidificando, é um grupo que eu tenho despertado em todos eles, nossos líderes, nossos diretores, a necessidade e a nossa obrigação de servir o próximo. Mana, nós falamos muito de você como empresário, né? Falamos de você como homem, de menino,
né, e como pai, qual o legado que você quer deixar para a sua família hoje? Olha, Vicente, o meu legado que eu quero deixar, principalmente aí para os meus filhos, sem dúvida nenhuma, é o legado de trabalho, de dedicação e de ter essa consciência de ajudar e levar tudo aquilo que que foi aprendido, que foi conquistado, poder compartilhar com outras pessoas que ainda não pegaram a visão. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é o grande legado. Trabalho, ser justo, honesto e ajudar o próximo. Eu acho que isso é a coluna, é o que eu quero, sem dúvida nenhuma, deixar principalmente para meus filhos e aqueles que, de alguma certa forma, pode ser útil, uma referência para a vida dessas pessoas. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder? Ué, Vicente, eu acho que a sua entrevista, você como um ótimo apresentador que de uma certa forma, já cercou todas as possíveis perguntas que poderiam ser feitas. Se você pudesse hoje se despedir de quem você ama, o que você diria? Olha para aquela câmera e fala. Despedir de uma pessoa que eu amo? É. Sem dúvida nenhuma, fala, não se esqueça desses valores, dessa trajetória, do que de bom que você vê em mim. Eu acho que seria a palavra. Fechou? Fechou? Esse aqui é o Manassés, né? Como eu disse, um grande homem, né? Um grande pai e um dos maiores empresários do Brasil. Né? Isso por quê? Não porque tem 19 empresas num grupo, né? Onde é um presidente de associação das maiores do Brasil, mas sim porque tem um grande coração e soube usar, né, tudo que conquistou para poder ajudar as pessoas também. Tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e muito obrigado também pela sua presença. É uma honra para a gente receber você. Meu. Obrigado, Vicente. Parabéns por tudo aí, pela estrutura, pelo convite especialmente. E dizer que estou sempre pronto aqui para poder passar um pouquinho que a gente tem para oferecer para as pessoas. Obrigado. Esse aí foi o De Frente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.